Questão 2, como é que ela era? Eu tinha que pegar essa lista, ela é um pouco mais difícil. Primeiro, colocar em ordem, né, para me ajudar, e depois colocar elas numa reta numérica. Muita gente ficou confusa com isso. Tá, a primeira coisa, se tiver fração aqui no meio, epa, agora vocês que podem me xingar, porque eu esqueci do ponto vírgula. Se tiver uma fração aqui no meio, o que acontece? Eu preciso transformar ela no decimal. Como é que eu transformo essa fração no decimal? Uma divisão, como a gente já fez. Como é que era? O de cima é o 3 e o de baixo é o 2. Tá, pego o de cima e divido pelo de baixo, tá aqui. O 2 cabe uma vez aqui. 2 vezes 1 dá 2, sobra 1. Coloco o vírgula aqui, coloco o 0 aqui. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. Tiro 10, 0. Então isso aqui é uma coisa aqui, 1,5. Ah, mas isso aqui é igual isso aqui, professor. E aí? Então eles são o mesmo número. Então você podia só ignorar um deles. É como se fosse só 3 números. 1, 1,5 e 2. Os dois é a mesma coisa? Vai ficar a mesma coisa na reta. Tá, ó. O meu menor número é o 1 e o meu maior é o 2. Então eu vou fazer uma reta entre 1 e 2, né? É o natural. Então vamos lá. Uma reta de 1 até 2. Eu vou fazer ela com 4 milímetros. Eu não estou enxergando direito aqui, mas... Tá aqui, 4 milímetros. Opa, do 1 até o 2. As réguas começam do 1? Não, elas começam do 0. Estou fazendo só uma parte da reta, tá? Tudo bem. Nesse caso tá fácil, por quê? Porque 1,5 ele está exatamente na metade desses dois aqui. Então eu poderia dividir por 10, né? Que é o mais comum de se fazer. Mas o normal seria eu dividir em 10 partes aqui usando a régua. Só que aqui, por falta de enxergar mesmo, eu só vou dividir em 2 partes. Por quê? Porque no meio exato entre 1 e 1,2 está 1,5. Se eu fosse fazer 10 partes, eu iria contar 5 partes, né? Por exemplo, se fosse... Eu vou colocar no olhômetro aqui porque tá ruim de usar a régua, a câmera tá muito perto. Aqui ficaria 1,1. Aqui ficaria... Opa, aqui é 1,1. Aqui ficaria 1,2. Aqui 1,3. Aqui 1,4. E aqui 1,5. E aqui é uma coisa, tem 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e o 2. Tá? É assim que você faz a sua régua. É lógico que para ficar bonitinho você pode colocar uma bolinha maiorzinha aqui só para dizer. E você não precisa escrever isso daqui não. Só ficaria assim, ó. A sua régua só precisa ficar assim. Que números a gente tem? A gente tem 1, a gente tem o 2 e a gente tem 1,5. Só coloca eles, tá? Óbvio, tenta fazer com a régua para não ficar ruim. Tudo bem? Vou fazer mais uma aqui. E aí? Como é que a gente faz isso? Aqui eu vou fazer uma régua bem maior. Vou até colocar em preto aqui. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes, 10 partes. Por que eu coloquei esses pedacinhos pequenininhos aqui? Por causa do seguinte, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Como eu dividi o intervalo entre 0 e 1 em 10 partes, isso aqui é o 0,1. Essa primeira parte aqui é o 0,1. Esse segundo aqui, ele é o 0,2. Esse terceiro, ele é o 0,3. E por aí vai. E esse que está no meio aqui? Ele está entre o 0,1 e o 0, exatamente no meio. Entendeu? 0,05. Por causa disso. Então aqui, ó, por exemplo, eu queria o 0,1, né? Tá aqui, 0,1. Eu quero o 0 já coloquei. Esse aqui eu vou até colocar grandão aqui, 0,1. É 0,86, então vamos contar. Aqui é o 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e aqui é o 0,9. Ó, repara. O 0,86 ele é maior do que o 0,8. O 0,8 é menor do que o 0,86. Por quê? Porque a parte inteira dos dois é igual, a primeira casa decimal dos dois é igual, só que a terceira casa decimal desse aqui é 6. E esse aqui não tem, é como se fosse um 0. Então esse aqui é maior do que esse aqui, tá na cara. Só que olha só, o 0,9 é maior do que esse. Por quê? Parte inteira é igual, então vamos olhar a primeira casa decimal. A primeira casa decimal desse aqui é 9, desse aqui é 8. Então esse aqui com certeza é maior do que esse aqui. Então ó, o 0,86 ele está entre o 0,8 e o 0,9.
Esse aqui é o 0,8 e esse aqui é o 0,9. O 0,86 está no meio. Exatamente no meio ficaria o 0,85. Então ele está um pouquinho para o lado. Ó. Esse aqui é o 0,86. Mesma ideia, a gente percebe o 0,95. Ele é maior do que o 0,9, porque o 0,9 é como se fosse 0,90. E ele é menor do que 1. Certo? Então aqui é o 0,9, aqui é 1. O 0,95 está no meio certinho aqui, ó. 0,95. Bom, enfim, os macetes são sempre esses, tá? A ideia é, quando você tiver um intervalo, você tenta dividir ele em 10 partes. Eu dividi em 20 só para facilitar esses dois números aqui. Mas não precisa dividir em 20 não. 10 partes está ótimo. Aí, por exemplo, se o seu intervalo tiver entre 7 e 8, você divide isso aqui em 10 partes iguais, usando a régua. E aí esse daqui vai ser o 7,1. Esse aqui 7,2, 7,3, 7,4, até o 7,9 e depois o 8. Ah, se tiver até o 9, você divide esse aqui em 10 partes também, usando uma régua, do jeito que eu fiz aqui. Só não precisa ser tão grande, tá? Eu fiz bem grande para ficar bom no vídeo. É isso aí, gente. Espero que tenha dado para entender. Eu fiz meio rápido porque eu supus que vocês já tinham lido a atividade antes de ver esse vídeo. E é isso aí.